Fala galera, a aula de hoje é sobre reta, ponto e plano. Observando em nossa volta, vamos ver vários exemplos de reta, ponto e plano. Essa aula faz parte da geometria e vamos falar um pouquinho de cada um, ok? Primeiro vamos falar do ponto, tá? O ponto, ele não possui dimensão, ok? Então, ó, a gente tem aqui, ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto, tá? Então, o ponto, ele não vai possuir dimensão, não é grande nem pequeno, é apenas um ponto e somente, tá? E ele vai ter uma utilidade para a gente saber o que é uma reta e o que é um plano, tá? A reta, então, ela vai ser constituída por infinitos pontos. Então, por isso que a gente vai falar dele anteriormente, ok? A reta, vocês estão vendo aqui, numa linha reta, só que esta reta, ela é constituída por infinitos pontos que estão agrupados de forma que eles vão formar uma linha reta, ok? Já a reta, ela é representada por uma letra minúscula do alfabeto. O ponto representado por uma letra maiúscula e a reta representada por uma letra minúscula do alfabeto. Então aqui a gente vai ter a junção de uma reta com um ponto. Vocês estão vendo aqui, ó, representado a reta R e o ponto D e o ponto E, ok? Então dizemos que o ponto D pertence à reta R, porque ele está na reta R. O ponto E também pertence à reta R. Agora, essa afirmativa aqui, ó, é falsa. O ponto F não pertence à reta R, nem o ponto G, porque aqui nós temos somente o ponto D e o ponto E, ok? Então, o ponto F não pertence à reta R, nem o ponto G também não pertence à reta R. Dentro das retas, nós vamos ter vários tipos de retas que vão receber nomes específicos, ok? Primeiro vamos falar da semirreta. A semirreta, podemos dizer, a reta ela tem dois sentidos, né? Ela é infinita, infinita para os dois sentidos, para os dois lados. Já a semirreta, ela só vai ser infinita para um lado. Ela é uma parte da reta, onde ela tem início, mas não tem fim. Então aqui, ó, a gente tem a representação, tá, de uma semirreta com uma letra maiúscula do alfabeto e uma retinha em cima apontando para onde está indo essa semirreta, para o infinito, nesse caso, o infinito para o lado direito. Já o segmento de reta tem início e tem fim. Tem uma origem e também tem fim. Então, aqui eu tenho segmento de reta M e N. Começa no ponto M e termina no ponto N. É um pedaço da reta, tá? Mas um pedaço não igual a semirreta. A semirreta é um pedaço para o infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Já o segmento não, eu retiro dessa reta um pedacinho dela com início e fim. E é representado pela letra, nesse caso aqui, MN, com um traço em cima, ó, e esse traço tem início e fim. Não é a mesma representatividade daqui da semirreta. Os segmentos, eles podem ser consecutivos. Quando eu tenho aqui, ó, pedacinhos, e eu poderia até continuar, por exemplo, aqui, se eu botasse um outro ponto D, são segmentos de reta. Como que eu faço para representar esse segmento? Eu vou pegar esses pedacinhos que estão propostos e vou representar, ó, AB, ó, segmento AB. O segmento CB ou BC também pode ser a mesma leitura, tá? Tanto o caminho de ida quanto o caminho de volta. Ou aqui o segmento que eu acabei de colocar, o segmento CD. Também são, ó, segmentos com início e fim. E ele tem um único ponto em comum. Nesse caso aqui, ó, eu tenho B, que ele está comum ao segmento AB,
e ao segmento BC. Também tem o ponto C, que é o ponto que está comum ao segmento BC e ao segmento CD. Nesse caso, nós não estamos numa mesma linha. Vocês estão vendo que a reta está aqui, ó, subindo, aí depois ela mantém aqui, ó, e depois ela desce. Quando ela está numa mesma linha, a gente fala que ela é colinear. Está na mesma linha, são segmentos colineares, tá? Então, para esse segmento, para ser segmento de reta, a gente tem que ter início e fim, igual está aqui, ó. E para ser um segmento colinear, tem que estar numa mesma linha, ok? Ó, então, eu tenho o segmento AB, que é colinear ao segmento MN, porque eles estão numa mesma linha, ok? Então, ó, segmento representado por um traço com início e fim, e também o MN representado com um tracinho em cima com início e fim, ok? Se tratando de reta ainda, a gente tem alguns exemplos de retas que vocês irão ver com bastante frequência aí. Retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares e coplanares. Essa última reta eu vou deixar para falar também junto com ela sobre o que é plano. Então, falando das retas paralelas, tá? Por exemplo, se a gente falar assim, quando você vai dar uma orientação, uma rua é paralela a outra rua, então ela está, ó, na mesma direção, ela está no mesmo sentido, fazendo o mesmo traço, o mesmo caminho. Aqui a gente tem, ó, a reta R e a reta S, ok? A reta R e a reta S estão, ó, com a mesma direção para o infinito, para os dois lados, ó. E a representação de paralelo é um do ladinho do outro, uma reta ao lado da outra, e vocês podem colocar ou dessa maneira, ou assim, ou na vertical, ou na horizontal, ou inclinado, tá? Como foi o exemplo que a gente utilizou, tá bom? Já a reta concorrente, né, é quando você tem um ponto em comum. Também vendo como uma rua, existem ruas que são concorrentes, que tem ali um ponto em comum. Normalmente, né, quando as ruas se cruzam, então a gente fala que essas retas são concorrentes, ó. A reta R e a reta S são concorrentes, possuem um ponto em comum. Nesse caso é o ponto P, ok? E quando elas são perpendiculares, tá? Lembra da letra T para poder lembrar de perpendicular, ok? Quando ela for perpendicular, ela vai formar um ângulo de 90 graus, ok? E aí, ó, tanto faz para qual lado for. Ela pode ser perpendicular assim, ou para um lado, ou para o outro, tá? Ou para cima. É sempre perpendicular, formando ângulos aqui de 90 graus, ok? Dessa maneira, tá? Então, ó, vimos aí até o momento mais 3 tipos de retas: paralelas, concorrentes e perpendiculares. Gravem que nós vamos precisar aí para frente. E se tratando de retas coplanares, essas retas estão no mesmo plano, ok? O que é plano? O plano, ele é constituído de infinitos pontos. Logo, são constituídos de infinitas retas, ok? E aqui, ó, eu tenho o plano alfa e o plano beta. Nesse plano, o plano, ele é preenchido, ok? Ó, por exemplo, o quadro aqui, ele é plano, ok? Ele é plano, ele é algo, ó, preenchido, tá? E aí, conforme eu vou preenchendo, se eu pegar aqui e fazer vários pontinhos, ele vai ficar sendo preenchido e aí vai formar infinitos pontos e infinitas retas, tá? Então, ó, essas retas aqui dentro, elas são, ó, coplanares, estão no mesmo ponto. Nesse caso aqui, elas são paralelas e coplanares, mas eu poderia colocar outra reta aqui, ó, uma reta T,
que seria concorrente e coplanar, e também seria perpendicular. Então, dependendo da posição, você vai fazer a nomenclatura da reta e vai aprender a diferenciar essas retas, ok? Essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado.